Fala pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o querido Kaká, Carlos Mota, que é representante da Prodesan, diretor. Já teve a oportunidade de passar aí em outras secretarias, contar um pouquinho da sua experiência, né, Kaká, que você já conseguiu efetivar e contar um pouquinho de como estão as coisas na Prodesan, que a gente sabe que tem bastante novidade aí, principalmente porque a gente teve, né, algumas pessoas que falaram da Prodesan, então vamos tratar desses assuntos aí. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela oportunidade, Kaká. Fica à vontade, o espaço é seu. Vamos lá. Obrigado, Fabiano. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar falando aqui contigo nesse espaço. E também falar um pouquinho dos serviços que a Prodesan oferece à população santista. Primeiro, a gente gosta de desmistificar um pouquinho a companhia, a empresa, né? A Prodesan é uma empresa de economia mista, né? O principal acionista da empresa é a Prefeitura Municipal de Santos. Então, ela foi criada com, entre as várias finalidades, prestar serviço que não necessariamente tem a obrigação legal de ser prestado pela administração direta, e sim, em parceria com a prefeitura, a gente executa alguns serviços. É lógico, ao longo de todo esse tempo de fundação da empresa, passou por várias trajetórias, e hoje é um formato bem interessante que a gente vem expandindo, né? Esse ano temos algumas novidades, como você mesmo colocou, em parceria com secretarias que historicamente não tinham uma interface direta com a empresa, como a Secretaria de Educação, mas falando um pouquinho de trás para frente, a gente tem alguns marcos históricos, né? A empresa hoje conta com a própria usina de asfalto, então um dos contratos é o que a gente tem com a Secretaria das Prefeituras, a CEPREF, então toda a operação do serviço, que é do tapa-buraco, a própria produção do asfalto é realizado num espaço de propriedade da empresa, o que obviamente está no escopo de trabalho da empresa, além dessa prestação de serviços, também ter o seu preço de mercado, um preço competitivo, onde a gente possa entrar na iniciativa privada, e já é de fato o que vem acontecendo aí a partir desse ano de forma um pouco mais intensa. É lógico que a gente precisa ajustar, né, trabalhar um processo de contingenciamento para que a gente consiga entrar dentro de um preço de mercado, mas já é uma realidade. A gente até teve uma notícia muito positiva, e também faz parte desse novo momento da empresa, da gente noticiar tudo aquilo que a gente faz. Então, todos os dias vocês podem acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, o próprio site da empresa deixa isso muito claro, não só para atender um requisito legal de transparência, de ter todos os contratos, quadro de pessoal, RH, contratos, tudo de forma transparente, assim como obrigado pela legislação, mas a gente faz questão de dar transparência daquilo que as pessoas podem buscar de serviços. Mostrar o que está sendo feito, que ela né? tenha sobre o serviço, a coleta seletiva, Legal. o catatreco, a gente faz questão de, e obviamente, né, que nem você falou, as pessoas não sabem, né, o que a Prodesan efetivamente faz, e aí com isso acaba sanando algumas dúvidas e facilitando o entendimento, né? Exatamente. Então, acho que entrei agora na diretoria administrativa financeira. Uma das nossas incumbências era literalmente abrir as portas dos serviços, mostrar aquilo que nós fazemos, né? Então, todos os contratos que nós temos com as secretarias no módulo limpeza. Então, temos contrato com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, vários Ambesps, várias policlínicas, hospitais. Cada uma dessas unidades é um universo protocolar, porque Sim. você tem protocolos de limpeza para UTI, para questão ambulatorial. Então é um universo muito interessante, mas que a gente, ao mesmo tempo que se preocupa com a prestação de serviço, se preocupa com a qualidade. Então a gente tem uma sistemática de um feedback que hoje
ele é muito positivo, né, da população quando enxerga o serviço de saúde e fala da qualidade da limpeza do local. Isso é muito benéfico, porque trabalha um modelo de gestão dos nossos servidores, né, que são pessoas contratadas, passaram primeiro, tiveram uma disposição de prestar um concurso público para trabalhar nas várias atividades que nós temos na Prodesan, e a questão da limpeza é uma delas. Então temos outras frentes que lidam com a questão de projetos em parceria com a própria Secretaria de Edificação, com a Secretaria de Educação, todos os projetos vinculados aos AVCBs, né, que é um outro desafio que nós temos na educação. Temos outras questões também emblemáticas. O mais novo, a mais nova parceria que nós temos com a Secretaria de Educação é a manutenção e pequenas reformas das 86 unidades escolares. Então, a Secretaria de Educação tinha essa dificuldade. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação como secretário em 2017 e 2018, e a gente contava com alguns braços para que isso fosse executado, ou em parceria com uma outra secretaria, ou através de atas de registro de preço, que é uma modalidade de licitação que as empresas entram na prefeitura. Mas era prudente que a gente tivesse uma equipe full-time dedicada para todos os chamados que historicamente acontecem todos os dias. A escola é um ente que borbulha demandas, e do ponto de vista administrativo de infraestrutura acaba não sendo aquele escopo prioritário, porque a equipe da direção escolar está voltada para a questão pedagógica, né, que é uma grande dificuldade, ainda mais num período agora pós-pandemia. Os desafios acabaram se avolumando de uma forma muito intensa. Então, toda a equipe está voltada para essa questão. Então, do ponto de vista administrativo, de forma muito prudente, essa parceria foi construída. A gente começou agora no mês de junho. Então, temos hoje 4 equipes com servidores que já tinham sido homologados, aprovados no nosso concurso e foram chamados. São 4 equipes, quase 50 profissionais, entre pintor, eletricista, carpinteiro, encanador, pedreiro, auxiliar de serviços gerais, para que a gente dê conta de todas as demandas. Pelo menos algo emergencial que seja feito de forma breve. Exatamente. Né? Se precisar alguma outra obra, aí sim vai para uma licitação. Né? Uma licitação, um outro formato, mas com essas 4 equipes a gente consegue dar conta dos serviços em escala de programação, mas também consegue dar conta de estourou um cano às 17h50 na escola tal. Essa equipe, independente do horário, a SEDUC faz o chamado, a gente migra, temos van, temos equipe com motorista, temos um galpão onde a gente centraliza todas as ferramentas, todo o material, né, que é cedido pela SEDUC, direcionado à escola. Então tem uma logística de trabalho, é lógico, dá muito trabalho, não vou falar para você que é um serviço simples, mas a gente adotou essa proposta. Tudo aquilo que você começa do começo é muito melhor para você organizar, né? As incoerências, alguns ajustes, e a gente, desde um primeiro momento, em parceria com a Secretaria de Educação, a gente faz reuniões, não é quinzenal, não é mensal, é semanal. Primeiro as reuniões semanais e uma vez por mês, com essa equipe que faz as reuniões semanais, ampliada com a equipe de gestão, com pessoas da Prodesan e pessoas da SEDUC. Só dessa forma que a gente conseguiu nesses últimos e vocês precisam dar essa atenção, precisa dessa reunião, porque nós estamos falando aí de mais de 80 escolas, né, de 80 equipamentos, são quase 90 equipamentos, né, de educação de forma geral, seja creche, escola, enfim, mas não são 2 salas, né, para vocês que ficaram... vocês não vão reparar 2 salas, não. Vocês têm 80 e tantos locais onde vocês têm que ficar atentos a todo o cenário, né? Exatamente. Então, só com uma programação... Só nessa situação, junto à educação. Fora os outros tantos, né? Fora os outros serviços. Então, nesse é necessário a gente faz, além da programação, através dos SAUs, que são os chamados, né? Então, toda a escola tem uma sistemática que ela... encaminha via sistema tudo aquilo que ela precisa fazer numa escola. Então, conserto da porta da sala número
2 e número 5, pintura da parede tal, Ventilador. ajuste do ventilador, instalação de ventilador, tudo, cada uma dessas demandas vão gerando números sistemáticos, que aí recai sobre a equipe da SEDUC, que em parceria com a Prodesan a gente vai delimitando e fazendo o agendamento. Então todo final do dia, às 18h15, 18h30, eu sei onde é que a equipe vai estar no dia seguinte. Lembrando que, caso tenhamos alguma emergência naquela noite, a equipe de emergência é acionada. Tá. Então é um trabalho bem intenso. Obviamente que a gente já tem um saldo positivo disso, que é importante a gente lembrar que dentro do princípio de transparência tudo isso é divulgado, a gente acha interessante, mas que obviamente a gente deve aí nos próximos meses ter novas parcerias com outras secretarias municipais que já vêm É isso que eu ia falar, inovador, né? necessidade. Porque isso aí deve ter chamado a atenção do sistema público de forma geral. Fala, pô, eu tenho tipo um seguro, né? Alguém que eu possa ligar e falar, pô, quebrou aqui, estourou uma lâmpada, quebrou um fio aqui, precisa arrumar tal. Não vai precisar entrar no esquema de licitação e fazer todo aquele processo que a gente sabe que é demorado. Então, acho que deve ter chamado a atenção de todo mundo. Com certeza. Aí, né? Isso para a gente é bastante positivo. É lógico, como eu falei, isso além de dar trabalho, mas é importante a gente acompanhar os avanços e os ajustes com as equipes de forma direta, né? A gente que está na gestão, a gente não está na linha de frente, na ponta. Então, a gente procura semanalmente, quinzenalmente ir até as escolas, conversar com os operadores, saber como é que está fluindo essa necessidade daquilo que é apontado, até porque a gente não pode frustrar nenhuma expectativa dessa equipe gestora da escola, né? Lógico, o nosso contratante é a Secretaria Municipal de Educação, mas é inevitável que o funcionário, a equipe com quase 10 profissionais estejam na escola e não sejam abordados pela equipe. Então a gente faz isso de forma bem participativa, sem nenhum tipo de confusão, pelo contrário, tentando achar a melhor pontuação e o melhor ajuste para a gente atender a todos. Não, e adequar também, né? Saber se realmente o que foi pedido foi atendido, se realmente o que foi pedido era realmente, né, o que foi pedido mesmo, né? Porque às vezes a gente sabe que queimou uma lâmpada aqui, mas de repente, né, a falha não é na lâmpada, a falha está lá atrás, tem que olhar outras coisas. E tudo isso também, querendo ou não, minimiza os transtornos de uma eventual grande obra, de uma eventual licitação, que é onde vai se demandar uma verba maior. Se você tiver uma manutenção frequente, né? Inclusive ela até citou, foi uma das coisas que nós conversamos aqui, da calha também, parece que vai ter alguma coisa exclusivo para as calhas das escolas, porque é algo recorrente. A gente deu o exemplo do Emília Maria, que tem árvore em torno da escola inteira. Então, assim, se não tiver um projeto, um trabalho de manutenção ali, cara, você vai perder o telhado, você vai perder a tubulação, enfim, você tem que ter um projeto tudo dentro pensado, da escola, né? Tem que estar conectado. Então é a calha, é o contrato específico da própria secretaria com uma empresa que realiza as podas, né, das árvores. Então é toda uma sistemática que acaba juntando o eventual problema final é o vazamento, né? Então, o vazamento tem várias questões. Você tem a poda realizada ou não, você tem a calha para ver se tem alguma fissura, alguma você acaba quebra. Diminuindo os problemas, né? Então você dá uma longevidade. Isso tudo se faz através de gestão, de manutenção, mas a gente tem uma equipe bem intensa que está com esse olhar. É lógico, é uma oportunidade que a gente tem na mão. E eu tenho certeza que a gente está construindo a partir de agora um novo cenário. E principalmente usar bem o recurso, né? Se você tem alguém para fazer planejado, você não precisa emergencialmente gastar, né, com uma licitação, um chamamento, algo que, né, demandaria um valor maior, enfim, um gasto maior, porque é emergencial, né? Então você consegue de forma mais inteligente gastar melhor, né, uma grana que você consegue até acompanhar. Falar, não, ali a gente já está fazendo uma manutenção, ali a gente tem que preparar, não, dá para segurar um mês, não, dá para segurar um ano, você já consegue, né, ter essa noção de quanto tempo você vai, né, poder fazer essa manutenção maior ou não, né? Então é bacana, é importante. As próprias equipes são muito participativas e em muitos casos são
usuários daquele serviço. Então, ou é o filho, ou é o neto que estuda na escola, sem falar que o universo escolar gera essa... eu digo que o contrato ainda é um documento frio, né? Mas quando você tem um profissional engajado e que entende que aquilo é uma realidade, é uma oportunidade que nós temos de mudar um cenário, né, da escola pública, de qualidade. Então, esse comprometimento a gente percebe que acontece. E onde é que você percebe isso? É factível? Como é que é? Isso é palpável? Cara, é palpável quando tem um feedback das pessoas. Falam, olha, o conserto de uma simples porta numa escola e o agradecimento de um aluno que passa de forma espontânea agradecendo, isso gera uma satisfação na pessoa que vai trabalhar mais feliz, mais engajada, entendendo que o trabalho dela tem importância. Lógico que tem importância. Ela está... é o recurso público sendo bem empregado. Isso dá satisfação, né, para quem está sendo contratado e está sendo pago para executar o seu trabalho, mas também para a rede da escola, para o próprio aluno que percebe que, poxa, minha escola está sendo cuidada. Tá tudo arrumadinho, isso é bacana. tá tudo Isso certinho. tem um efeito positivo muito, muito interessante, né? A própria presença de profissionais do sexo feminino nas equipes que historicamente tem o perfil masculino, né? Então você pega o pintor, temos pintora, carpinteiro, então como é que foi isso? Como é que vocês chegaram? Na verdade, foi algo assim, que vocês colocaram ou não? Foi a algo Prodesão hoje mercado? tem essa... dentro dos nossos hoje 1.200 funcionários, a gente já tem a maioria, 52, 53% do sexo feminino. É lógico, quando você coloca as funções, delimita as funções e realiza um concurso público, você não existe delimitador de colocação. E sim, é a disponibilidade da pessoa de profissionais das diversas áreas, que tem sexo masculino e feminino, né? Isso em todas elas. Mas chamou até um pouco a atenção da imprensa quando via que algumas profissões historicamente, né, do sexo masculino tinham mulheres realizando. Então, eletricista, carpinteiro, pintor, então temos na nossa equipe. Eu falo que isso é muito válido porque essa troca, né, de visões dentro do universo escolar também é interessante. Importante, né? Não só no universo escolar, mas para as equipes que vão se dividindo, entendendo as suas realidades, e ter a visão feminina para a gente também é extremamente produtivo. Foi muito bom, uma experiência muito boa. Bacana. Então, esse é um pouquinho né, como você falou, começando de trás para frente, um pouquinho acho que a mais nova, né, o momento mais novo que é esse contrato, né, junto à educação. Isso. Imagina os desafios que tem, porque aí nós vamos falar da saúde, por exemplo. Não tenho nem ideia de quantos... Na verdade, eu tenho... O Denis esteve aqui, ele comentou com a gente, acho que são mais de 60 equipamentos também, a mesma coisa, a mesma ideia. Então, assim, e com protocolos, né? Então, tem alguns que são mais simples, outros não. Então, a gama de trabalhos que a própria Prodesan tem junto à prefeitura e as pessoas não sabem, né? A questão da limpeza na saúde, ela passa por um monitoramento muito forte também. Hoje são quase 480, 500 profissionais que lidam com serviços relacionados à limpeza. E é lógico, limpeza a gente não está falando só da limpeza bruta, mas sim com a utilização de produtos específicos. Sim, podem causar, mal utilizados, podem causar algum tipo de dano. E até onde eu sei, agora você pode me corrigir se eu estiver errado, até a retirada do lixo, né, das unidades de saúde também é feita pela Prodesan, não é isso? Exato, então. E aí ainda tem mais esse aditivo. A questão da limpeza é algo que nos chama bastante atenção. A gente fez um seminário no mês passado com relação à redução de danos, e aí fizemos uma capacitação muito intensa. Tivemos profissionais não só da Prefeitura Municipal, teve lá conosco o Dr. Calvo, que foi secretário de Saúde, tivemos a equipe do Estado, enfim, trabalhando toda a parte da essência dos produtos de limpeza, os cuidados que nós temos que ter com alguns tipos de produto, né? Lembrando que a gente está dentro do universo escolar, então os mesmos cuidados e protocolos que os produtos
oficiais têm para ser vendidos no mercado, dentro do universo escolar, a gente tem que, além de respeitar esse protocolo, ter uma atenção redobrada, Sim. porque você pode ter a visão de uma criança quando enxerga um determinado recipiente. Engraçado que os desenhos até da apresentação, eles fazem essa analogia, né? Então você vê lá um sabão em pó com uma alça redonda, a visão da criança é algum brinquedo. E eles são coloridos, são atrativos, então são cuidados bem intensos, mas é lógico, pensando na questão da proteção do profissional também, com relação aos serviços e os mecanismos que o governo tem de chamados, situações de emergência, enfim, explicando todo um protocolo e coisas que eu particularmente não tinha o menor conhecimento, como é algo que faz parte do nosso protocolo, agora faço questão de participar, mas é algo que eles fazem com uma rotina bem interessante e, lógico, chegam demandas novas, chegam novos estudos e é necessário que a gente socialize isso com todas as equipes, né? Reforçar os protocolos de segurança, de utilização, para que cada vez mais a gente consiga ter avaliações positivas. Lógico, o nosso feedback hoje não é só a contratação por si só, a gente precisa ter um acompanhamento da valorização e do feedback que a população tem com relação ao serviço. Então, na saúde também, nas unidades do desenvolvimento social. E é isso que você falou, tem que ser um feedback positivo, porque senão depois eles falam, não, vamos licitar porque o trabalho não está legal. Exatamente. Então, desafio na saúde com todas as suas complexidades com relação à origem do serviço. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, acolhimento de criança e adolescente, serviços administrativos, CRAS e CREAS, abrigo de emergência, que atende população em situação de rua, a própria Codevida, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, também com outros tipos de protocolo, mas cada unidade a gente trata com tanta importância essa logística de limpeza que cada uma das unidades acaba tendo um protocolo de acordo com a especificidade do trabalho, né? Para a gente é extremamente importante atender de forma individualizada para que a gente... porque assim, a gente tem que atender a situação, né? Saúde do profissional, a exigência da Anvisa, a exigência trabalhista. A gente tem uma série de exigências, né, que devem ser seguidas e protocolos que devem ser seguidos para evitar problemas, né? Não só de saúde, mas trabalhista, enfim, envolvendo terceiros, enfim, uma série de cuidados que devem ser, né? Exato. É um desafio constante, mas que está sendo bem produtivo a gente ter esse trabalho de acompanhamento das equipes e valorizando esses espaços de formação, né? Então a gente está inclusive reestruturando parte da nossa estrutura de DRH, que é o Departamento de Recursos Humanos, voltando para um formato não só utilizar o setor de recursos humanos do ponto de vista burocrático, do dia a dia, mas colocar isso como até uma proposta de valorização do próprio servidor, né? Trabalhar questões humanitárias, trabalhar esse servidor dentro do seu universo como um todo, né? Prestar um atendimento mais humano, colocando à disposição algumas ferramentas que nós temos, tanto do trabalho de vivência em valores humanos, mas do ponto de vista financeiro, trabalhar questões envolvendo, em parceria com o próprio PROCON, né? A gente trabalhar educação financeira, até o profissional que tenha uma jornada dupla, né? Muitos ainda têm a jornada tripla, né? Mas a pessoa que trabalha tem uma carga horária de comprometimento, mas a gente sabe que ela tem um desejo ali de empreender. Por que não a gente, se forem 5 ou 10% dos servidores que tiverem esse interesse, nós como empresa podemos oferecer, não só com aquilo que nós temos em parceria, né, com o Sistema S, com a própria Prefeitura, através da Sectur, mas a gente tem acho que a gente tem até esse dever, né, de oportunizar situações que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Essa pessoa vai trabalhar mais contente, mais feliz, traçando aí novas expectativas de vida, e a gente tem que fazer parte desse processo porque somos o empregador. Legal, acho que essa
a novidade, né, a nível não só pública, mas de forma geral de mercado, vamos falar assim, que é pensar né, no crescimento como um todo, né? Bem bacana. Cacá, aproveitando que você está falando de secretarias, eu queria que você falasse um pouquinho, eu não sei se esse serviço ainda tem, que vocês faziam no canal, nas praias, que era, acho que é catamarão o nome daquele barquinho que pegava as coisas no canal, aquela sujeira. Ainda tem esse serviço? A Prodesan ainda faz? Não faz mais? Como é que está isso? Não, porque ainda tem. É uma dúvida que eu É algo tenho. que vem sendo chamado que é o desassoreamento dos canais e limpeza de galerias. A gente teve acho que no ano de 2022 ali foram quase 5,5 toneladas de serviço. Então isso é um chamado realizado pela Secretaria Antiga CESERP, agora CEPREF. Temos alguns novos contratos em mente, né, com relação à manutenção dos canais, com relação A parte interna. a parte interna, né, Tá. que é a Moreto, tem o talude, que é a primeira etapa, e a parte das calhas. Tá. A gente já está estudando o contrato, deve ser viabilizado aí nos próximos meses também, para que a gente faça essa manutenção de forma intensa. É lógico, aquilo que já tiver uma demanda mais profunda de uma intervenção, aí já é caracterizada uma obra, aí a própria CEPREF vai para um lado que ela vai licitar. Mas o que for passível de um ajuste com uma equipe semelhante ao que a gente tem na SEDUC, é passível de ser feito pela Prodesan. Isso já está em estudo, a gente está avançando aí os trabalhos. Legal, isso melhora bastante. Com certeza vai ter um saldo positivo. Eu vou falar porque a gente tem, né, tem um contato ali frequente, né, o pessoal quando começa a ver a graminha subir no canal, acaba ligando, pô, Fabiano, tem que mandar vir aí e tal, principalmente nas descidas do morro ali, né, no canalzinho no Marapé, né, que nós temos o da Dom Duarte, temos depois o da Moura Ribeiro. Já fica aquele e limo, né? Fica o limo e depois fica aquela planta, né, que é própria, na verdade, dos mangues, mas que, né, tem que tirar por causa do fluido da água, porque senão infelizmente aquela planta acaba indo para a praia e a gente não precisa disso. E aquilo disso, até um né? determinado ponto é passível de você fazer a raspagem, ver se teve alguma infiltração, esperar o canal baixo, você consegue fazer as intervenções de limpeza, de pintura, recolocação. Agora, caso isso comece, no que você... Enraizar, o efeito dominó de enraizar e você... e entrando cada vez mais e comprometer o restante, aí a gente já está falando de uma intervenção. Lógico que cada caso vai ser, isso vai ser objeto de um estudo em todos os canais para que a gente avance área por área. Legal, bacana. Bom saber que ainda temos esse trabalho, porque eu me lembro, há um tempo atrás, quando eu trabalhava no porto mesmo, né, eu via o barquinho da Prodesan passando e tal, com a redezinha e tal, né? É um trabalho importante, acho que infinito, né? Não tem como acabar isso, porque bacana. Você entrou na parte de RH. Como é que está o RH, Cacá? É suficiente, não é suficiente? Você falou de concurso. Como é que está isso? Como é que é o RH hoje da Prodesan? Como é que está isso hoje? Olha, hoje, como eu falei para você, nós estamos em 2023. Nós temos hoje num total de 1.200 servidores aproximadamente. Tá. Lembrando que todos os serviços prestados pela Prodesan, eles, lógico, para atender a demanda da administração da empresa, lógico que é um número muito mais enxuto. Agora, o acréscimo desses servidores é mediante a contratação de novos serviços. Exemplo, a parceria que nós fizemos agora recentemente com a SEDUC. Contratamos aí quase 50 profissionais. Isso tudo em 15, 20 dias. Né? O contrato é um contrato que prevê aí o período de 24 meses, depois passível de ser renovado, mas outros contratos já existentes que têm um número volumoso, por exemplo, contrato de limpeza. Então a gente tem até um número, um saldo positivo para que a gente, sendo necessário exoneração, alguma pessoa peça demissão, existe um turnover que a gente chama que é razoável e precisa ter um número de concursados. Na medida que a gente já perceba que esse número
está reduzindo, a gente realiza já um novo concurso. A gente deve realizar um novo concurso para outras funções, pensando em eventuais contratos novos, inclusive esse que a gente acabou de falar dos canais. Tem algumas profissões que nós não temos o concurso e já vamos abrir agora no mês de previsto para final de setembro, começo de outubro, né? Então em breve a gente deve divulgar isso. Mas todos os outros contratos têm a previsão do número, do quantitativo específico para aquela finalidade. É lógico, surgindo novos contratos, a gente pode aumentar o número de servidores, da mesma forma com que, encerrando algum tipo de contrato, a gente pode remanejar para outros serviços. Então a empresa vai trabalhando de acordo com a sua boa relação que nós temos com a prefeitura na prestação de serviços de diversas áreas, né? A gente citou aqui de limpeza, de engenharia, arquitetura com relação aos projetos, da parte de manutenção e reforma. Na área de tecnologia da informação, a gente tem um grande apoio que a gente presta em parceria com a Secretaria de Governo, através do DETIC, né, que é o Departamento de Tecnologia da Informação. Então, temos muitos profissionais da Prodesan habilitados, capacitados, que prestam serviço para a Prefeitura. Então, em parceria com todas as áreas que você imaginar da Prefeitura, tem profissionais da Prodesan auxiliando nesse processo, né, que realizam não só as atividades internas da empresa, mas aquelas demandas do contrato que nós temos, né? A concepção do novo site da Prodesan, que a gente acabou mudando todo o contexto, porque quem fazia, por exemplo, a chamada do catatreco e do tapa-buraco, quando fazia pelo site, pelo celular, ainda estava no formato antigo que dava aquela desconfiguração, né? A gente acertou agora, quando você entra lá no site, já está tudo bonitinho, configurado, pode baixar o aplicativo também, tudo para a gente prestar o serviço da forma mais rápida, seja pelo WhatsApp, seja pelo aplicativo, seja pelo celular, seja pelo telefone fixo. De alguma forma a gente tem que atender o município da forma mais rápida possível. Então hoje a gente costuma, assim, tudo que a gente faz na Prodesan, até o meu material interno tem QR Code. Porque você bota o QR Code aqui, você já cai na nossa página dos serviços, não tudo lá. Facilitar a informação, até o né? Informativo do elevador da Prodesan tem um QR Code. Porque até junho a gente nem Instagram tinha. Então, um processo que a gente está começando agora e criando esse movimento que as pessoas percebam aquilo que a gente faz e faz com qualidade. Esse do catatreco que você falou aí do WhatsApp, eu ajudei na divulgação porque eu vi que era bem importante e eu vi que, né, assim, a gente tem que correr para não ter problema. Então, às vezes a pessoa, pela dificuldade de chamar, de agendar tal, acabava jogando fora e fazendo descarte irregular, que aí gera um outro problema, porque pode gerar porque chove, vai entupir a galeria, aí então entope a galeria, aí depois tem que pedir a manutenção da galeria. Então, para evitar os problemas, eu falei, cara, vamos, ajuda a divulgar aí. Mandei em todos os grupos, mandei para todo mundo. Né? Não custa nada. Então, você sabia que no teu bairro é toda terça-feira, ou é toda sexta-feira, é toda quarta. Então, Sim. Você já se programa para aquilo, né? E o feedback também no Catatreco tem sido bem positivo. Quando não for, a gente vai a fundo entender, e é importante que as pessoas, legal, a internet, redes sociais é legal para você mostrar aquilo que você faz, mas automaticamente também você recebe as críticas quando o trabalho não tá legal. A crítica para a gente é muito boa, porque a gente é obrigado a ir a fundo, olha, naquele bairro tive 1, 2, 3 reclamações, vamos ajustar aqui, e a gente não deixa passar nem 2 dias, já faz a correção, identifica o que aconteceu, porque todas as equipes fazem o seu reporte diário e a gente vai ajustando isso, porque não adianta nada a gente fazer toda uma divulgação, toda a divulgação se tiver algum equívoco no meio do processo. Sim. Eu tento passar a informação, né, da melhor forma e de forma rápida. Eu fiz uso durante algumas vezes do catatreco e até, né, conversei e falei, tem os limites lá, 10 madeiras, 10 sacos e tal. E, peraí, não vai embora não, vou pegar essas madeiras e colocar num saco que você pode levar até 5 sacos, né? Então, se tem 3 aí, quebra as madeiras, põe dentro do saco e você pode levar. Então, acho que às vezes um pouquinho de entender o que dá para fazer facilita bastante, mas o trabalho tem sido, assim, todo mundo que eu pergunto tal, não,
não tenho o que falar, consigo fazer o agendamento, então o retorno tem sido bom. Então, pelo menos nesse sentido, não tem muito o que reclamar, bom, porque... Mais uma avaliação positiva. Não, tem que falar. Até porque eu falo, olha, se você tiver que reclamar, você tem que ir no lugar certo. Vai na ouvidoria, abre uma reclamação, o dia que você fez, por que você fez, e coloca os detalhes lá, porque pode demorar um pouquinho, porque a gente sabe que às vezes demora, mas vai chegar. Alguém vai ser cobrado por essa falha momentânea aí. O famoso SOM, né? Que é o sistema de ouvidoria móvel, né? Eu também utilizo, é bem significativo. Acho que é importante. A gente costuma sempre bater. Não adianta você reclamar, né, na fila do ônibus, na fila do pão. Não, você tem que reclamar onde tem que reclamar, no lugar certo. Né? Nós tivemos aqui o pessoal da Policlínica, né, os gestores lá da Policlínica, o Hugo e tal, e foi uma das coisas que eu trouxe ele. Falei, cara, tá tendo reclamação, o pessoal está reclamando. E aí, essa reclamação chega para você? Ele falou, se reclamou no lugar certo, chega. Respondi algumas, ele realmente respondeu algumas aqui. Ele falou, aí eu trouxe algumas para ele. Ele falou, não, mas isso eu não estou sabendo, não é oficial. Então, né, nós temos que oficializar os problemas para que as soluções apareçam, porque senão vai ficar só fofoca, só reclamação de graça. A gente faz questão de colocar os mecanismos de comunicação, a própria internet, redes sociais, para que a gente fortaleça isso, não só com o público externo, mas também com o nosso servidor. Né? Então, ampliando os canais de comunicação através do DRH, a gente consegue minimizar qualquer tipo de ruído na comunicação que a gente tenha dentro do serviço. Para a gente é extremamente importante. Cacá, eu queria que você falasse um pouquinho da coleta seletiva. Eu sei que também é algo que envolve também parceiros, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho, até porque gerou algumas, como é que posso dizer, algumas discussões. Eu estava numa audiência pública falando dos serviços sociais, enfim, pessoal de rua. Então, isso foi falado da situação dos reciclados. Porque tem que colocar o reciclado lá, tal. A gente sabe que o reciclado passa, por exemplo, numa terça-feira, 2 horas da tarde. Não adianta, você não vai conseguir estar em casa 10 minutos antes, 5 minutos antes de colocar o lixo, né, daquele reciclado para fora, tal. E ainda uma fala infeliz, né, lá, o rapaz, não, mas se ele vai às 2 horas, você tem que colocar lá 10, 15 minutos antes. Cara, não dá, você não está à disposição do lixo, é o contrário, né, o lixo está lá para ser uma disposição, uma facilidade e tal, enfim. Como é que é esse universo, como é que está isso, o que você tem acompanhado, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, uma das ferramentas que nós temos de avaliação, primeiro lógico, a questão do quantitativo, né? Então, a gente tem identificado aí, mapeado, no ano de fechando o integral de 2022, foram mais de 3.000 toneladas, né, de material coletado. É lógico, alguns pontos que a gente trabalha em parceria com a sociedade civil organizada. Então, o que eu falava na administração direta, eu continuo falando na Prodesan. O poder público ou a empresa de economia mista não realiza absolutamente nada sozinho se não tiver a sociedade parceira dentro desse processo, civil organizada e o cidadão com as informações necessárias. A gente já identificou algumas, acho que é interessante, a gente já faz parte do nosso escopo, já estamos trabalhando isso agora para o mês de setembro, que é subsidiar as pessoas que fazem a utilização de forma sistemática, para que eles sejam pessoas que possam espalhar essa notícia, que além da rede social. Então, a gente reforçar quais são os tipos, o que a pessoa pode ter de informação para que ela se utilize dessa prerrogativa dentro do seu cotidiano. Lógico, a gente percebe que alguns locais têm mais facilidade do que outros, né? E quando a gente identificar esse tipo de processo, o que está no nosso escopo agora é identificar quais são os formatos de diálogo, seja presencial, seja virtual, de que forma a gente pode melhorar a comunicação para esse usuário, para que ele faça a utilização desse serviço de forma pacífica, de forma producente, que ajude a melhorar os índices do município, né? É lógico,
ainda existem locais que têm uma certa dificuldade de compreensão. Mas eu acho que isso a gente tem a obrigação de colocar como responsabilidade da empresa, porque assim, eu parto sempre do pressuposto que eu tenho que facilitar ao máximo a vida da pessoa que, primeiro, tomou a iniciativa de ligar e fazer o seu agendamento. Então, eu tenho que agora, a partir do momento que ela demonstrou esse interesse e essa boa vontade, eu tenho que facilitar todo o processo. Então, trabalhar com comunicação, né, dizendo de toda a interface que envolve a política de meio ambiente, materiais e a coleta de resíduos sólidos, trabalhar nos locais através de equipamentos da própria Prodesan, por exemplo, as feiras livres, né, onde nós temos lá os trailers, né, aqueles sanitários. Legal. É uma prestação mais uma prestação de serviço da Prodesan através da CEPREF. Então, aqueles trailers, os pequenos, os acessíveis, são todos da Prodesan. Então, tudo vai ter que ter lá o QR Code do catatreco, do tapa-buraco, folders para que a gente possa trabalhar a comunicação com essas pessoas, as sociedades de melhoramento de bairro, os conselhos de direito, enfim, os consegues, todos os espaços, porque em algum momento esse serviço vai acabar se conflitando com alguma outra problemática da cidade. Você citou a questão do, se deixar isso aí, vai ficar numa esquina, vai chover como no dia de hoje, e vai pegar e vai entupir. Né? Você lembra muito bem acho que um dos vídeos mais emblemáticos da prefeitura, veja só, eu estava nesse dia, me recordo se foi na Nossa Senhora de Fátima, que aí começaram a entrar lá no bueiro, isso é um colchão. Isso é um colchão. Foi engraçado que na época foi uma das matérias que mais teve audiência na prefeitura, porque assim, é inusitado, né? Você tá ali, o negócio está entupido, quando você vai ver um colchão grande. Então, o problema não é o colchão, é como é que ele chegou lá. Como é que ele chegou, né? Como é que da onde ele veio, o que a gente... fazer o cronograma inverso, né? Em que ponto que o governo, a própria Prodesan, pode entrar na vida daquela pessoa que colocou aquele material lá. Em que momento que a gente entra, em que momento que a gente tem que facilitar essa comunicação. Sim, nós estamos falando... Não é um processo simples, mas e os mecanismos vão ser vários. Né? Não é nenhuma loucura. São posts recentemente, diários. Assim, há mais de um ano já que isso aconteceu, mas tinha uma máquina de lavar dentro do canal. Como é que a máquina chegou dentro do canal? Então ela não é dali, enfim, não é algo comum ali. Então, esses cuidados que às vezes... E quando a gente sinalizar também, ver uma coisa dessa, tem que sinalizar, ligar, falar, pessoal, tá aqui, bate foto, tá aqui, tem que tirar, porque senão vai gerar um outro problema, né? O cidadão, de certa forma... tem que ajudar nessa... Tem que se incomodar. Tem que ajudar e se incomodar. Caramba! Como é que chegou ali, né? Como chegou? Então, toda vez que eu ver um lixo acumulado numa esquina, eu vou falar, tá vendo? A prefeitura não limpa. Vamos lá, vamos pensar na logística. Não limpa, mas vamos ajudar. Temos a nossa incumbência, a gente está aqui para isso, mas vamos entender que processo é esse, né? Então, identificar. Então, a própria questão do descarte irregular de pontos com a não observação, tudo bem que a cidade hoje está entre as primeiras do país em acompanhamento de câmeras. São mais de 1.500 câmeras. É um processo homérico que a gente tem hoje, né, o Centro de Controle Operacional, o CCO, que foi uma grande novidade, uma inovação extrema da Prefeitura de Santos e que auxilia nesse processo também. Então, não cabe hoje, em 2023, você ter descarte irregular em algumas ruas específicas. A gente tem que fazer uma força-tarefa com os órgãos, além da conscientização, ter algumas fiscalizações, porque se estão acontecendo de forma rotineira em alguns locais, é porque o pessoal se organiza para fazer isso de alguma forma. Então, a gente tem que coibir esse tipo de atuação, porque senão a gente acaba perdendo o nosso espaço. Verdade. Cacá, eu queria que você falasse, ainda pegando o gancho dessa participação, né, que a gente tem que se incomodar quando vê alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você falasse qual é a importância da participação das pessoas
nessa situação, né, não só no se incomodar, mas de ir em audiência pública, de participar dos diversos conselhos que nós temos, eu citei aqui até com a secretária, nós temos o Conselho da Merenda, né? Então, assim, você vê o nível de participação que seria necessário se as pessoas tivessem consciência. Se eu tenho um filho na escola, eu vou participar de alguma coisa envolvendo, né, a educação. Pô, é da merenda? Então vamos lá da merenda. Então, dando esse exemplo, qual a importância da participação das pessoas nessas oportunidades? Olha, Fábio, é uma pergunta muito boa essa tua, porque envolve alguns aspectos pessoais e daquele movimento de crença das pessoas, né? Eu estudei em colégio marista, então fui criado num movimento de concepção e entender um pouco, né, dos órgãos que tinham ao meu redor, então com relação a creche, alguma entidade, a quem fazia algum trabalho de caridade, mas depois, né, me formei, fui estudar direito, e aí acho que essa tua pergunta vai de encontro àquilo que a gente entende, que eu falo que é o tal do pulo do gato do que é a tal da democracia, né? Que é a pessoa se enxergar dentro de uma sociedade em que, diferentemente de antes da Constituição, que você tinha um outro tipo de movimentação participativa, e aí vem a Constituição de 88 com esse título de Constituição Cidadã. Cidadã. E o que quer dizer essa Constituição Cidadã? Que ela delega, ela dá a possibilidade para o cidadão comum, fora cargos eletivos ou com mandato, ela dá esse poder para o cidadão de participar da construção de políticas públicas, de diversas formas possíveis, mas ela acaba instituindo essa formatação, né, dos tais conselhos de direitos, né, e cada área com a sua peculiaridade, né, sempre obedecida à lei. Então você tem, falando aí de conselhos de direito propriamente dito, você tem os conselhos que são bipartites, que é metade representantes da sociedade civil, metade do governo, tem os tripartites, que é um terço usuários e um terço usuários e trabalhadores, você tem um terço do governo e um terço da sociedade civil, e cada um desses conselhos vão, de acordo com as suas com o mérito das suas causas, com as suas legislações, vão encontrando o formato. É lógico, né? Chegou um momento, eu lembro até eu participo há muito tempo de Conselho de Direito aqui em Santos, desde 98, né? Desde que entrei na faculdade, e aí você percebe que em alguns é um pouco sazonal, a questão da própria participação está vinculada à disponibilidade de tempo das pessoas, porque quem não é servidor público ou não é funcionário de uma instituição que tem por prerrogativa participar desses conselhos, muitos deles acontecem às 8h30 da manhã e acabam meio-dia. Sim. E a pessoa que é o advogado, o profissional liberal, que tem o seu escritório, que tem que trabalhar, tem que produzir, então você tem movimentos de participação intensa e hora de esvaziamento. Mas hoje, né, 2023, com uma nova concepção de trabalho, de prerrogativas, entendendo esses valores de responsabilidade social e, de fato, a importância que é você ter áreas com pessoas, entidades e servidores engajados, você ou constrói ou destrói uma política pública. Então, se você não faz, alguém vai fazer. Então, encontre os seus representantes, cobre, se você não tem esse tempo, não tem esse ímpeto, se souber de alguém que faça, valorize, dê algum apoio, que seja uma mensagem de apoio, mas que essa pessoa tenha uma participação extremamente importante. Olha que a gente tem conselhos que deliberam orçamento. Sim. E tem conselhos que só deliberam sobre a política pública, mas você pega o conselho de saúde, conselho da assistência, conselho
da criança e do adolescente, tem um fundo, tem eleição do conselho tutelar, dá um mandato para as pessoas que fazem cumprir o estatuto da criança e do adolescente, só isso, mais nada. É extremamente importante. Então, Conselho Municipal do Idoso, que tem agora o Fundo Municipal do Idoso, o Conselho da Criança tem o fundo também da pessoa com deficiência. Então, são várias temáticas que é importante você ter, primeiro, por parte do poder público, dar o amparo e a infraestrutura para que esses conselhos funcionem de forma positiva, mas acho que além disso é você trabalhar o dia a dia. Então, esse é um ano que é um ano de conferências municipais. O que são as conferências municipais? Isso está na lei. A cada 2 anos, esses conselhos fazem uma resolução normativa com base nas propostas realizadas em todos os territórios da cidade, que eles chamam isso das pré-conferências. Pré-conferências acontecem pela cidade inteira, pelas temáticas. Tivemos social. E aí você junta no final e fala, olha, então a proposta da cidade são, tem lá, 50 itens. Aí, legal, no ano você faz os 50 itens, o que você faz no próximo ano? Então você revalida para saber se o município, dentro dos prazos estabelecidos no seu plano de ação, cumpriu ou não aquela atividade. Isso tudo, quem faz? São os conselheiros que vão monitorar, participar, cobrar, é isso. Então você tendo as pessoas corretas nesses espaços é extremamente importante, porque, lógico, é uma cidade bem consolidada, mas quando a gente tem pessoas do bem trabalhando nessa proposta, o poder público deu um grande avanço quando inseriu a participação nos conselhos no PDR. Sim. Então, o programa de participação direta nos resultados dos servidores da prefeitura elencam que 100% dos conselheiros têm que participar das reuniões, porque aquele esvaziamento que eu citei para você, que em alguns anos isso acontecia, não era só por parte da sociedade civil, acontecia também pelo próprio governo. Então, quantas e quantas reuniões de conselho eu já participei lá atrás que, olha, por falta de quórum, não pôde deliberar tal assunto. E tal assunto era prazo crucial para você fazer adesão a um edital do governo estadual ou federal. Então, as próprias legislações dos conselhos tiveram que ser alteradas. Mas não é interessante você votar com 3, 4 pessoas quando você tem 25 que fazem parte do conselho. É interessante que todo mundo participe. Repito, dá trabalho? É lógico que dá trabalho, mas essa é a democracia que nós temos, que por mais questionamentos que a gente possa ter, é o melhor formato hoje. Bacana. Cacá, entrando agora num outro ponto que eu também acho muito interessante, né? Em pleno século XXI, aí a gente vem passando por infelizes situações que ainda nos deixam, né, incomodados, e que eu vejo como uma falta de informação, que é a intolerância de cor, a intolerância religiosa, né, o preconceito de forma geral. Queria que você falasse um pouquinho como gestor, como advogado, né, como você enxerga essa situação ainda nos dias de hoje? Olha, eu tive uma participação muito rica, que eu tenho isso com muito carinho, que foi na Secretaria de Defesa da Cidadania, Secretaria de Cidadania, que ali a gente tem, além da parte envolvendo a questão do consumidor, nós tínhamos, né, agora está na Secretaria da Mulher, mas nós temos as coordenadorias específicas de algumas áreas, infância e juventude, idoso, mulher, pessoa com deficiência, igualdade racial, e agora, virou coordenadoria também a da diversidade. É interessante que são temáticas que estão dentro dos princípios, né, de direitos humanos, já contemplados pela nossa Constituição, mas que infelizmente a gente sabe que a realidade ainda, em 2023, a gente toda semana, todo mês, a gente ainda tem alguma novidade, vem alguma notícia, aí eu fico pensando assim de forma bem simples, né? Falar, cara, como é que pode hoje em 2023, mas as pessoas acabam, as pessoas se equivocam por muito pouco, né? E eu costumo pensar que a minha liberdade
só existe porque você tem a sua, ele tem a dele, e a gente vai se complementando como seres humanos. Agora, a pessoa que em 2023 hoje ainda exerce qualquer tipo de preconceito, de não respeito à liberdade sexual, religiosa, ou que não respeite alguma condição de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, isso passa por uma ignorância muito forte. É lógico que a gente tem que começar a compreender por quais motivos as pessoas, mesmo sabendo que existem legislações específicas que coíbem qualquer tipo de discriminação, mas que muitas vezes eu acho que o próprio distanciamento desse processo de participação, de saber que existe, né? Por que era deficiente, agora a pessoa com deficiência, procura saber um pouquinho da história, até porque invariavelmente com os indicadores que nós temos hoje, que não é de Santos, é do IBGE, do Brasil inteiro, alguém em algum momento vai ter alguma pessoa da família com algum tipo de deficiência. Sim. Né? Isso ou tem um vizinho, ou tem alguém próximo. No condomínio, tem alguém próximo. E quando você tem alguém próximo, você tem que se preparar. Não só se preparar naquilo que a legislação exige, né, que são as questões que envolvem infraestrutura. Você tem hoje um universo que fala sobre acessibilidade, muito bem aceito com essa modernidade. Mas imagina falar de acessibilidade e se preocupar com um cadeirante entrar num cinema há 50 anos atrás. Hoje não, hoje você não cabe, né? Mais você, não cabe, não existe mais essa possibilidade. Agora, além da questão de infraestrutura, acho que é a questão do ser humano, né? De tratar com empatia, de ter essa percepção daquilo que a própria mobilidade reduzida, quando você fala numa cidade que, pelo IBGE, daqui a 4, 5 anos, a gente vai ter quase 30% da nossa população vai ser idosa em Santos. Já é 23, 24. Idoso acaba tendo, em algum momento, uma mobilidade reduzida. Sim. Então, se você não tiver empatia, porque é o seu pai, a sua mãe, e a mãe é você. Então, eu acho que as pessoas se sensibilizam um pouco mais com aquilo que está próximo. E aquilo que está próximo, se não for o próprio umbigo, é quem está ao seu redor. Mas não se preocupar só para cumprir a lei, se preocupar por empatia. Há 20 anos Senão atrás não faz sentido nem a se vida. falava em redução nas esquinas, né? Aquela rampa de acesso. Hoje em dia é obrigatório. Você vai quebrar, já faz a rampa. É automático, né? Exatamente. Então, não só pela questão do idoso, acho que Santos com essa característica de... Santos está com um percentual de idosos acima da média nacional. Sim. Para 15%, 16%, a gente já está bem acentuado. Lógico, até uma das ferramentas que nós criamos nesse período que eu estava lá na Secretaria de Cidadania, era o prefeito Paulo Alexandre ainda, foi a criação de espaços específicos, foi no bairro mais populoso de idoso, que era o bairro da Aparecida. A gente criou, na época era o Espaço do Idoso, agora é Vila Criativa Sênior Mais. Espaços que têm essa percepção daquilo que você pode minimizar, né? Então trabalhando a questão de raciocínio lógico, questão de atividades de mobilidade, né? Porque a gente sabe o quanto é importante a atividade física com o passar dos anos. Isso tem um efeito na sociedade de forma muito intensa, mas na pessoa com deficiência a mesma coisa, na questão da diversidade, né? Então Santos foi o primeiro movimento interreligioso que nós fizemos aqui em Santos foi em 2014 ou 2015, acho que foi 2014. Foi interessante que a gente juntou todas as religiões, católica, evangélica, matrizes africanas, todas. E o primeiro encontro a gente fez na mesquita, ali na Afonso Pena, porque era no período que estavam surgindo algumas questões no mundo, e que a gente chamou a atenção para a gente fazer esse encontro lá. E foi muito interessante. Então, todo o espaço hoje em Santos que tem uma
questão específica de de religiosidade, existe essa premissa de quem pensa em alguma coisa pelo tom ecumênico da coisa. Olha, todos respeitando as suas religiões. E eu acho que isso tem tido um resultado muito positivo, né? Na questão da diversidade também, na questão da pessoa com deficiência, da infância e juventude, né? Trabalhando toda a comunicação entre os setores, para a gente é extremamente importante. Por um lado, trabalhar essa questão humana e é lógico, semelhante ao serviço público, fomentar para que as pessoas utilizem canais de denúncia. Denúncia, verdade. Porque tem muitos, então é importante que a gente divulgue, né? Para cada tema, hoje você tem primeiro uma central, que é você está com dúvida de qual tipo de violação, seja pela mulher, seja pelo idoso ou criança, Disque 100. E aí, Disque 100, qual que é a sistemática do Disque 100? Ele faz o filtro da temática e encaminha via Ministério Público do Estado. Então é uma denúncia de criança no estado de São Paulo. Então vai cair no MP de São Paulo, mas se for no Acre, vai lá para o MP do Acre. E aí o promotor tem a obrigação, o dever legal de encaminhar para o sistema de garantia de direitos. Aqui, nesse caso de criança, isso vai acabar no Conselho Tutelar, na Secretaria de Educação, de Desenvolvimento Social, para saber qual a trajetória, qual é o CEP, onde se encontra aquela criança e onde ela estuda, se estuda já, para a gente saber o que está acontecendo que gerou aquela denúncia, para saber se é uma denúncia que é importante investigar ou porque é verdade, ou se não está contabilizado. Alguém tem que acompanhar e dar um retorno. Alguém tem que acompanhar. Isso é tarefa, por isso que a gente chama esse é o tal do sistema de garantia de direitos, que envolve vários setores, né? Para cada área, vários deles. Legal. Cacá, falando um pouquinho de garantias de direito, eu queria que você que esteve à frente de algumas secretarias e teve a oportunidade, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da eleição do Conselho Tutelar. Na sua experiência, qual a importância dessa oportunidade? Olha, eu acho a eleição do Conselho Tutelar no Brasil, ela tem um valor muito grande, que eu acho que nos últimos 10 anos a gente teve alguns avanços positivos, né? Porque mesmo sendo uma eleição facultativa, a sociedade dá mandato, né, de 4 anos para que determinados profissionais, que serão os conselheiros, cuidem por zelar do estatuto da criança e do adolescente na sua cidade. Sim. Então, isso é a premissa fundamental. Acho que foi uma grande conquista do advento, não só da Constituição, que é de 88, quanto do Estatuto, que foram logo 2 anos depois, que é de 1990. É uma lei ainda recente. Mas nunca teve a determinada importância, porque os processos sempre foram individualizados. Então, cada município foi percebendo a sua realidade, criando as suas leis municipais, que foram determinando se o processo precisa ser só com a prova, ou a entrevista e prova. Aqui em Santos a gente tem um formato que eu acho que é o formato mais completo de escolha, porque a pessoa primeiro se inscreve dizendo que ela já tem experiência nos últimos 2 anos na área da infância, comprovado, com documento e tudo mais. Segundo, ela tem que fazer a prova, né? A prova, sempre existe um universo que paira sobre a dúvida de prova e tal, mas agora achei ótimo, porque contrataram uma empresa, licitaram uma empresa, foi lá, realizou a prova, não se tem questionamento. Tem e a entrevista teórica, que é a parte teórica. Uma pergunta técnica teórica. É uma entrevista, mas ela não é eliminatória, mas é um processo de participação. Acho que a pessoa se expõe, vai lá, todo mundo sabe que ela vai. Se eu estou em dúvida, quero conhecer uma pessoa, vou lá e vejo qual é a devolutiva dela. E tem os exames psicológicos, admissionais, eu acho e no final, para completar a cereja do bolo, tem uma eleição. Ou seja, é o processo de escolha mais específico para isso não existe. Mas eu acho que assim, nos últimos anos, como o Brasil ainda tinha essa confusão de não ser unificado, a gente não tinha ainda... Então, São Vicente era em março de 2013, a Santos era abril de 14, nunca teve uma
uma explosão de demanda sobre a importância do Conselho. Não que a gente tenha hoje de forma satisfatória, acho que a gente está muito aquém disso como sociedade. Sim. Porque é uma tarefa extremamente importante. A mudança da continuidade dos mandatos, eu tenho algumas restrições, eu acho que em algum momento vai se retornar a questão da limitação para 1+1 ou 1+2. Né? Então, hoje você tem, a lei mudou e permite que a pessoa possa ficar candidato, ser reeleito por ininterruptas vezes, mas eu acho que esse processo de escolha e participação, a gente vai ter que analisar um pouco os números, mas aqui eu acho que uma meta interessante para a cidade é a gente chegar aí no número de 30, 40, se a gente chegar em 10% da população, 10% do número de eleitores, é um grande número. Muito. Hoje a gente está com menos da metade disso. Né? A gente está chegando em 10, 12, 15 foi o máximo. Entende? Acho que a hora que a gente chegar com 10% da população participante, eu acho que é um número interessante para a gente traçar um novo cenário para essa política que é tão importante e que acompanha questões de não só do cunho participativo, de entender política pública, questões humanitárias mesmo, né? Entender, quando eu falo porque parece às vezes palavras que remetem longe, ao Triângulo das Bermudas. Não, o sistema de garantia de direitos é o promotor, é o juiz, é o conselho da criança e do adolescente, é o conselho tutelar, cada um tem a sua tarefa. Então é desde acompanhar a criança, assistente social, é desde acompanhar se a criança está tendo frequência escolar. É um negócio importante. Se a pessoa que hoje acha que a frequência escolar não é um indicativo de que daqui a 10 anos muda o desenho de uma cidade, muda. Então você tem lá aquele ficha FICAI, né? Ficha de comunicação do aluno infrequente, que agora tem a FICAI Web, né? Então, lá atrás não tinha FICAI. Quem deliberou sobre isso? Juntou uma pessoa que conversou com outra, que eram conselheiros, que foram lá aprovar uma resolução. Isso aí. E para você ver, sabe como é que era a ficha FICAI antigamente? Eram 3 folhas com carbono no meio. Aí o conselheiro tutelar preenchia, ficava com carbono de cima, ou de baixo ele dava pro promotor. Aí aquela ficha ia passando. Agora é via web, né? Então, 5 faltas alternadas, 3 consecutivas, enfim, a lei foi se mudando, mas assim, frequência escolar, vacinação, tem coisas que de forma, sem ter o fato de acompanhamento individual de uma criança por alguma questão de negligência ou de alguma ação equivocada, é uma coisa. Agora, dados que podem colaborar com a mudança do status de uma cidade, um outro exemplo, mortalidade infantil. Sim. Mortalidade infantil não se muda com uma chave dentro lá do gabinete da Secretaria de Gestão, não se aperta o botão e a coisa muda. São várias as prerrogativas, melhorar. Então, em Santos a gente deu esse exemplo aqui com relação a mãe gestante, a participação. Agora, os números o desafio é manter o número. Manter, não, e pior, eu acho que o melhor índice para mortalidade infantil é 0. Sim. Enquanto tiver 1, né, mas historicamente, com os dados que nós tínhamos na região, que era a pior região do estado de São Paulo, e Santos ali inserido no meio. Mas a gente ter reduzido para menos de 10 por 1000 nascidos vivos é um baita de um avanço. E não foi a colaboração de um agente, é uma série de fatores, é um compromisso de governo. Quando a gente assumiu lá em 2013 com o prefeito Paulo, ele colocou isso como uma premissa de governo dele. Eu acho que ele, até no final ele falou, olha, de todos os méritos aqui do trabalho de equipe, o que eu mais me orgulho é da redução da mortalidade infantil em Santos, que baixou a casa dos 10 por 1000 nascidos vivos. Então é um formato interessante, porque move com uma rede inteira de secretarias, de agências, de governos. Muita gente responsável. Muita gente envolvida, o próprio monitoramento de gestantes, né? Então, você tinha até a condição da gestante que estava em situação de rua. Como é que se faz esse monitoramento? Hoje você tem o próprio Hospital dos Estivadores, tem a menor
porque a mortalidade ela pega, não pega só a rede pública, a mortalidade infantil ela pega a rede privada também. Então, e os números da rede privada são maiores do que da rede pública. Então, é um cenário que quando você vai a fundo, você percebe o quanto que o quanto que esse dado de fato impacta a política pública de uma cidade e que começa lá na sua origem. O secretário, quando teve aqui, ele falou, se a gente pudesse separar o público do privado, o público ganha fácil, mas não pode separar, tem que manter. E a questão é territorial, você pode... A mãe que não teve um pré-natal bem acompanhado vai nascer em Santos ou eventualmente tem algum tipo de complicação, é um dado de Santos. Mas eu acho que é um número que para Santos é muito importante. É lógico, como você falou, manter e chegar na meta máxima, que é não ter nenhuma morte. Cacá, estamos chegando a 1 hora. Queria te agradecer. Deixar o espaço aberto para que você deixe aí o seu recado final, mas, cara, parabéns aí pelo trabalho, né, por tudo que você conseguiu trazer de novidade e de inovação na gestão, né? Então, acho que a gente tem visto a qualidade, né, do serviço e acho que é um ponto onde você tocou em todos os pontos que você alertou aqui, você trouxe, pensando nisso, pensando na qualidade. Então, parabéns pelo serviço aí à frente, né, da Prodesan. Imagina, eu que agradeço o convite. O espaço fica aberto aí para a gente voltar a falar, porque, né, você vê aí, 1 hora nós ainda podemos ficar aqui mais 1 ou 2 até e tem mais umas 5 coisas para falar. Mas, Fabiano, eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição de vocês para falar sobre os serviços, não só da Prefeitura, da Prodesan, enfim, aquilo que a gente faz com maior carinho, zelo e cuidado. E convido também as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais do trabalho da Prodesan, entrar no nosso site, entrar nas nossas redes sociais, é www.prodesan.com.br. Nosso Instagram, Prodesan Santos. Bacana. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Valeu!